Boa tarde, sejam bem-vindos. Muita alegria ter vocês aqui mais uma vez para um momento tão importante para todos nós. Eu vou pedir para que vocês possam... Sim, ainda não está transmitindo, mas eu quero só trazer o pessoal já para este momento, né? Para todo mundo se aquietar. Daqui a pouquinho nós vamos começar este nosso evento com transmissão. Daqui a uns 2 minutinhos. Então, eu peço para que vocês possam ocupar os seus lugares, tá bom? Obrigada. O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Uma excelente tarde a todos que estão aqui juntos. Hoje, dia 10 de agosto de 2019, para nós, um marco. Estamos aqui para o lançamento do livro Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo pelo selo FEAL. Uma alegria poder estar mais uma vez contando com a presença de todos vocês. Estamos transmitindo este lançamento pela Rede Boa Nova de Rádio. Ótima tarde a todos que nos acompanham. Estamos transmitindo também pela TV Mundo Maior e pelo Facebook da Rede Boa Nova de Rádio. A todos que estão nos acompanhando, gratidão por todas estas energias que nos chegam até aqui. Para iniciar este nosso evento, como sempre, vamos iniciar com uma prece. E quem fará essa prece será o senhor Lombardo, José Antônio Lombardo, que é presidente do Conselho Diretor do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, que vai falar algumas palavras e também deixa eu fazer uma retificação aqui. O senhor Lombardo, que é presidente do Conselho Diretor da Fundação Espírita André Luiz. A emoção é tanta, não é? É uma alegria estarmos aqui juntos. Senhor Lombardo, por favor. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos nesta tarde a esta casa, onde amorosamente foi preparada por nós e pela espiritualidade para receber a todos nesse dia que nós chamamos de memorável, porque é um fato, estarrecedor em termos de doutrina que nós estamos trazendo aqui para todo mundo conhecer através desse livro que o Paulo está lançando hoje. Então, como todas as nossas tarefas começam sempre pela prece, porque afinal nós rogamos sempre a proteção dos nossos amigos espirituais que nos assistem dia e noite nesse trabalho. Então nós rogamos a esses amigos espirituais que mais uma vez nos envolvam na sua bênção, na sua paz, na sua harmonia, para que possamos ser o mais felizes possível
para transmitir a vocês exatamente aquilo que é preciso e que todos possam entender perfeitamente. Então, rogamos ao nosso Pai, ao nosso Mestre, que nos ilumine e nos traga a paz, a alegria nessa noite, juntamente com todos vocês. Obrigado. Agora eu ia falar um breve introito sobre esse nosso evento aqui. A gente saúda, então, inicialmente o público em geral, a todos os nossos convidados, a todos os nossos amigos, nossos conselheiros dessa casa, para que possamos, então, nos irmanar mais. Então, esse nosso... Então, nossos companheiros espíritas, os companheiros do movimento espírita, que também estão aqui presentes, né? E dar um pequeno flash, assim, de como chegamos até aqui. Em janeiro do ano passado, num programa de rádio ao vivo do Paulo Figueiredo, eu estive participando, onde ele posicionou então a todos que, depois de muitas e muitas pesquisas que ele fez, baseada também em diversas outras, inclusive num livro da Simone Privato, que é uma embaixadora do Brasil na época no Uruguai, e que havia escrito um livro chamado O Legado de Kardec. E esse livro traz a toda a história realmente pós-Kardec, o que aconteceu realmente com a doutrina pós-Kardec desencarnar. E nessa pesquisa dela, descobriu então que a Gênese, que nós temos aqui no Brasil como 5ª edição que vem, na verdade ela foi adulterada, porque Kardec ele só editou 4 edições. A última edição dele foi uns 2, 3 meses antes do seu desencarne. Então, e alguém depois fez algumas alterações lá, tirou capítulos, incluiu capítulos, de forma que não era mais a mesma Gênese. Então, nós nos comprometemos em público a assumir a edição da nova Gênese, o que foi feito em maio do ano passado, conjuntamente com o livro da Simone Privado, esse O Legado de Kardec, que foi traduzido para o português, já que a edição anterior era em castelhano. Então, todos esses livros que nos deram essa certeza, culminaram aqui, logo depois disso tudo, a FEAL foi agraciada com um acervo. Nós chamamos assim um acervo de diversas coisas sobre Kardec. Então, Canuto de Abreu, ou seja, Silvino Canuto de Abreu, um espírito emérito, nasceu em 1892, desencarnou há uns 30 anos mais ou menos. Ele fez toda uma pesquisa na Europa, no seu tempo, ele viajou muitíssimas vezes para lá e pesquisou todas essas coisas, esses fatos que ocorreram após Kardec e que muito deturparam a doutrina espírita, de forma que até na França, que é o nascimento do espiritismo, havia muito poucos espíritas, talvez até em decorrência de tudo o que tinha acontecido. Então, todas essas verificações que ele fez, ele juntou um enorme acervo de documentos. Tem cerca de 700, 800 cartas de Kardec, de Leon Denis, de Delane, de todo esse pessoal antigo, lá do início do Espiritismo, que enriquece esse movimento. E todos esses documentos nós temos presente aqui na Fundação. Esse acervo que foi transferido para nós em março do ano passado, está sendo digitalizado, traduzido, comentado, para posteriormente formar assim uma biblioteca virtual, isso aí com outras coisas que o Paulo talvez vá até falar lá bem daqui a pouco. Então, com o advento desse acervo, nós começamos esses estudos que culminou nesse livro que o Paulo está lançando hoje. Então, esse acervo de documentos espíritas, que não é somente das cartas de Kardec, mas de muitas outras coisas riquíssimas. Ele tinha um acervo de alguns milhares de livros, alguns antiquíssimos, de ano 1500, 1800, tudo. Ele gostava de colecionar. Além de uma coleção de móveis raros também antigos. Tudo isso está no acervo da Fundação. Ele transferiu totalmente para a Fundação por 30 anos, para que a gente possa fazer o uso deles. Esse poderá ser renovado depois disso tudo. Então, transferiu para a gente cuidar disso aí e divulgar. Ele próprio escreveu vários livros que não foram editados e que estão no nosso acervo agora e que vamos verificar também a hipótese de depois editar esses livros. Então, esse é um breve histórico do que aconteceu até agora, e agora o Paulo vai falar o restante,
para que nós tenhamos assim um conhecimento melhor de tudo que ele viu realmente para traduzir nesse livro. Nosso agradecimento à equipe nossa interna, capitaneada pela Kari, e também a própria gráfica, que em tempo recorde fez o livro para a gente. Então, obrigado a todos, e todos possam ter um bom proveito dessa palestra. Obrigada, senhor Lombardo. Dando sequência a esta nossa solenidade importante, dia 10 de agosto de 2019, vamos chamar aqui para o púlpito o senhor Aparecido José Orlando, presidente da USE, para falar algumas palavras, por favor. Boa tarde. Nós, em nome da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, essa instituição que tem suas atividades desde 1947, nós estamos aqui representando mais de 1.300 instituições do Estado de São Paulo. E as nossas primeiras palavras são de agradecimento e parabenização à FEAL pelo trabalho que está sendo desenvolvido. Lombardo comentou que em janeiro a FEAL decidiu fazer o lançamento da Gênesis, que aconteceu em maio do ano passado, e no dia 4 de maio, também 4 de maio, a USE fez um evento com a Simoni, apresentando o conteúdo do seu livro, O Legado de Allan Kardec. E nesse dia de maio, em que foi feito o lançamento da Gênesis, nós tivemos a oportunidade aqui de verificar alguns livros de Canuto de Abreu. E menos de um ano após, a gente tem o primeiro resultado desse trabalho desenvolvido pela FEAL. Nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouquinho do projeto recentemente. E eu quero deixar registrado aqui que o trabalho é fenomenal. Eu dividiria o trabalho em dois aspectos, um na forma e outro no conteúdo. O conteúdo a gente vai ter a oportunidade de verificar pela leitura, pelo estudo do livro. Autonomia. E a forma que a FEAL tem desenvolvido esse trabalho, eu pude constatar que é de um extremo profissionalismo, dedicação, carinho com aquele documento que foi recebido. Algumas pessoas são merecedoras de crédito por estarmos realizando esse evento aqui. Sem dúvida, começamos com Allan Kardec, que pensando em mostrar ao futuro cenas e detalhes do movimento espírita francês, iniciou o trabalho de guarda de documentos históricos, que hoje a gente tem a oportunidade de estar conhecendo. Mas lembrar também do grande trabalho de Canuto de Abreu, que vivenciando os problemas que o movimento espírita francês teve após a desencarnação de Allan Kardec, entendia que essas verdades, esses fatos, esses acontecimentos deveriam ser em um momento adequado disponibilizados para o movimento espírita brasileiro. É o que nós temos agora de uma maneira contextualizada e não de uma maneira esporádica, unitária, de documento a documento, para que a gente tenha mais condições de entender o que aconteceu no passado. Entendendo que o que aconteceu no passado nos faz, através da nossa reflexão, nos dá a oportunidade de repensarmos as nossas ações no presente. Eu acredito que o próprio livro, através das reflexões que nós podemos ter, vão fazer que nós tenhamos condições de tomar ações diferenciadas do que nós normalmente temos tomado. Reestudar algumas das nossas ações, redefinir outras, para que a gente continue tendo um movimento dinâmico, e um movimento que não se preocupa com as verdades, mas faz uso das verdades
para que a gente tenha mais sustentação na divulgação da nossa doutrina. A doutrina veio através de Allan Kardec, e o movimento espírita é consequência das nossas ações. Que nós possamos sempre ter a capacidade de fazer com que as nossas ações sempre estejam baseadas, alicerçadas na própria doutrina. Afinal de contas, dizemos que somos do movimento espírita, então nada mais lógico e claro do que agirmos de acordo com esses princípios. Então, os nossos agradecimentos também a Canuto de Abreu pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela preservação da memória do movimento espírita. Nós vamos verificar através do livro que nós tivemos muitas dificuldades, Canuto teve muitas dificuldades, mas entendemos que o momento chegou para que essa verdade fosse restabelecida. Com certeza poderemos ter pessoas não interessadas em conhecer ou até criticar o aparecimento desses fatos, desses eventos. Isso faz parte da história, isso faz parte da nossa sociedade. O importante é que aqueles que entendam que a verdade sempre tem que ser estabelecida, nós arregacemos as mangas e possamos colocar em prática e conhecer cada vez mais essas verdades. Então, o nosso carinho, nosso agradecimento à FEAL por esse trabalho. A União das Sociedades Espíritas poderia fazer muito mais do que efetivamente fez, mas nós continuamos dando apoio para que esse trabalho possa ser continuamente desenvolvido, que todos os documentos sejam colocados ao público e que a gente tenha a possibilidade de conhecer, entender e fazer as nossas reflexões para o nosso momento. Na visita que nós fizemos ao projeto Cartas de Kardec, nós tivemos um momento muito emocionante, quando eu diria que 2 momentos da história nós pudemos conhecer com mais detalhe. O primeiro eu diria, eu não perguntei ao Paulo se isso é correto ou não, eu vou afirmar, mas que seria aquele momento em que Kardec comunica a preocupação dele de manter a história do movimento espírita francês. Uma carta que ele escreve a um amigo seu, em que ele entende a importância de ter a guarda desses documentos. A segunda carta que nos emociona é uma carta, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, em que Emmanuel comunica sobre exatamente esses documentos para o movimento espírita. Essas 2 cartas nos emocionaram muito, e eu vou pedir agora que a Guiomar possa fazer uso da palavra e ler as 2 cartas para que a gente possa ter uma dimensão das informações colocadas por Kardec nessa carta e por Emmanuel nessa mensagem que eles nos deixam. Muito obrigado. Responsabilidade fazer a leitura de uma carta escrita por Allan Kardec. A correspondência diz: minha correspondência será um dia, após mim, o mais vasto e luminoso repertório da história do espiritismo moderno. O quadro mais exato do movimento regenerador que se opera. A prova mais palpável de sua marcha irresistível, porque aí se verá a semente germinar, desde o palácio do príncipe até a cabana do proletário, desde o sábio até o ignorante, desde o muçulmano e o hindu, adorador do fogo, até ao cristão, desde as estepes do Tártaro até as terras das mais refinadas civilizações. Eis o que será dado a ver, não pelos olhos do iluminismo, mas pelas provas escritas já em meu poder. Allan Kardec. A próxima carta, posso já ler na sequência, Orlando? É a psicografia que foi ditada por Emmanuel a Chico Xavier.
Pedro Leopoldo, 21 de setembro de 1958. Meu amigo, louvado seja o Senhor. A luz do sol chega naturalmente, diluída no bojo das furnas abismais. Forças numerosas, adstritas à natureza, compelem-na a diversas alterações, mas é ainda a luz, recurso nutriente da vida. A inspiração aqui flui das esferas superiores, inabordáveis à nossa apreciação individual. Embora o filtro na base obscura da pirâmide sejamos nós, humildes escravos dos servos que atendem aos grandes servidores dos divinos instrumentos. Identificando assim a nossa posição menos que menor, reverenciamos o vértice divino, que não nos é permitido contemplar. Lembremo-nos que logo depois da partida do codificador Allan Kardec, envolveu-se o mundo em sombras densas. Desde 1870, a humanidade quase que não conheceu na governança política dos povos, senão a guerra por estado natural. Guerra de povos, de raças, de partidos, de princípios, de bandeiras religiosas, econômicas, filosóficas e sociais. Guerra que, por monstro de garras imperceptíveis, varre o planeta em todos os continentes. Estejamos convictos de que nos encontramos ainda distantes do apaziguamento capaz de favorecer as sementeiras definitivas do cristianismo regenerador. O Espiritismo, alma da renovação religiosa e, portanto, moral dos homens. É, por isso, um tesouro de luz sobre o mar encapelado, cujas peças sublimes permanecem à espera de porto seguro em várias embarcações, tanto quanto as demais embarcações terrestres, ameaçadas agora de violência e sossobro. Os 100 anos que celebramos em 1957, com profunda e eternecedora alegria de quem vê a bênção divina, o nascimento da nova revelação, assinalam um período de muito estreito de tempo para a configuração decisiva de uma doutrina que encerra os germes da religião cósmica do amor e da sabedoria, no plano da comunidade universal. Tempo esse que, além de extremamente singelo, se caracteriza pela feição tumultuária, na qual se mergulham atualmente os filhos da terra. Não admita, pois, meu amigo, que as colunas históricas dos alicerces espíritas tenham vindo parar em mãos sem a sanção dos excelsos desígnios. Vinculado ao apóstolo da codificação, conserve amorosamente o legado, com a preocupação preservá-lo e distribuí-lo, defendendo-lhe a sorte e dosando-lhe a administração ao espírito popular, afeição de um membro da família humana, responsável por sagrado depósito dos ancestrais, com o dever de transmiti-lo com carinho e dignidade aos descendentes. Não estamos credenciados a indicar-lhes, por enquanto, outros abrigos para a sublime herança, que não seja o seu coração de discípulo fiel, porque o mundo ainda conhecerá vasto incêndio de paixão e de dor, necessários à purificação dos novos caminhos. A hora
ainda é de aflitiva tormenta. E quando a tempestade desarticula os horizontes, a nossa vigilância no leme deve aguardar as determinações do comandante divino, que opera nos recessos da natureza. Assim sendo, somos de parecer, imponha a si mesmo, com a proteção do Senhor, a disciplina necessária, oferecendo, se possível, 2 horas por dia ao trabalho de tradução, paciente e cópia leal dos documentários, a partir, por ordem de produção, ordem por ano de serviço, organizando as atividades com a cooperação profissional de alguém que não possa lanhar os escritos em vibrações de sensacionalismo e cupidez, a fim de que o futuro encontre o documentário habilitado a produzir os seus frutos, incluindo não apenas o trabalho apostólico de Allan Kardec, mas também o esforço dos pioneiros. Quinzenalmente, se possível, receberá o auxílio para escrever as suas próprias impressões em forma de notas, apontamentos, observações ou crônicas do movimento espírita em seus primórdios, que publicará ou não, mas que se articularão por tijolos de luz, endereçados às edificações do porvir. A equipe dos mensageiros espirituais que os assistem alegam por nosso intermédio que 2 horas diárias de consagração ao arquivo e anotações quinzenais não representam demasiada exigência para a sua saúde física e psiquiátrica. Quanto à solidão e incompreensão, recordamos a tempestade. Quando a procela risca o firmamento, raros homens meditam no amanhã. É preciso compreender e atender, servir e passar. Não lhe faltarão possibilidades. Reanime-se e trabalhemos. Quando a trabalhar, avançar, voltaremos a novo entendimento. Que o Senhor nos abençoe. Emmanuel. Após a leitura destas 2 cartas de Kardec e de Emmanuel, que foi psicografado por Chico, eu chamo aqui o Paulo Henrique, que está recepcionando o Lean. Seja bem-vindo, Lean, e sua família. Obrigada por estar aqui conosco, por estarem todos bem-vindos, viu? Para quem está aqui chegando pela primeira vez, ainda não conhece o Lean, ele é neto de Canuto de Abreu. Paulo Henrique. Boa tarde. Bem com vocês? É com grande emoção que a gente recebe você aqui, Lean, né? Um dia nós nos abraçamos, né? E eu disse a você que depois de tantas décadas, né, mantendo isso do lado da sua cama, né? Depois vocês vão poder no livro acompanhar os instantes que ele viveu para poder cumprir a tarefa que o avô lhe deu, né? Que não foi tarefa fácil, né? Imagine você passar décadas cuidando de algo que você nem tinha ideia da dimensão e sem saber o dia da conclusão, né? Eu estou guardando para quando, né? Então, quando a FEAL instituiu o CEDOR, criou os laboratórios, e finalmente aquilo que o Canuto sonhava, né, pôde se tornar realidade, eu fiz questão de lhe dar um abraço e dizer, descansa,
sua tarefa está cumprida. Né? E depois disse que a gente ia levar tudo isso a público, como o Canuto tinha pedido. Né? Espero que a gente esteja começando hoje. Espero que você aprove o trabalho, tá? Obrigado. Bom, gente, quero deixar bem claro, com bastante sinceridade e valor no que eu vou dizer, que esse livro não é meu. Eu tenho uma série de livros programados, né, de uma pesquisa que eu venho fazendo desde do livro Mesmer. Em verdade, tenho um terceiro livro já pronto, né, para poder completar a trilogia. Esse livro nasceu de si mesmo. Né? Ele é um valor de grande número de pessoas que tinham muito a dizer sobre o Espiritismo para nós espíritas e estavam calados no passado. Mas, como tudo tem a sua hora certa, né? Eu acho que nós estamos vivendo o momento certo disso tudo ser resgatado. Então, o livro representa a voz de muitos. Né? Eu só tenho a alegria de ter sido o porta-voz. Nós não mudamos quando não sabemos. Isso serve para tudo na vida. Né? Entanto que isso aqui reflete o próprio Espiritismo em si, que é a fé raciocinada. A fé raciocinada significa acreditar naquilo que compreendo. E a gente pode dizer isso da própria doutrina, mas também podemos dizer da história da doutrina. O que é ser espírita? Tem espíritas aqui nessa sala? O que é ser espírita? Nós espíritas estamos carregando o quê? Que valor? Né? Ser espírita tem uma condição muito importante. Não existe encarnado nenhum dirigente e nenhum professor de espiritismo. Só pelo fato de você encarnar, estar presente num corpo, impede que você seja um professor ou seja um dirigente. No Espiritismo, nós todos temos o mesmo cargo. Na verdade, 2. Nós somos servidores e somos estudantes. E servidores e estudantes, não tem um que seja mais servidor ou saiba mais que o outro. Então, é um trabalho coletivo. E esse livro, ele representa o passar do bastão. Nós recebemos o bastão das vozes do passado e a gente passa para os espíritas do presente, sendo que todos são necessários para que esse trabalho se conclua com toda a força que ele precisa ter. Né? Eu queria dizer também que está aqui entre nós a Heloísa Pires. Né? E eu cito o seu nome, Heloísa, porque você representa o trabalho de um homem que conseguiu fazer da sua vida, né, a representação de tudo que o Espiritismo tem de maior valor. E ele fez isso com muito estudo. E eu tenho certeza que se ele em vida tivesse esse material, ele se tornaria insuportável. A vida e a palavra de Kardec na intimidade é a confirmação da busca desse homem que foi um grande visionário, né? Porque quem conhece a biblioteca que ele usou para fazer os seus apontamentos de livro, não tenha na biblioteca todo o conhecimento e sabedoria que ele escreveu. O que mostra que isso ele buscou do seu espírito. Né? Então, esse livro cita muito Herculano e espero que você se emocione lendo como eu me emocionei escrevendo. Bom, precisamos falar de Simone Privato, né? Uma grande amiga de todos nós, né? Que estava distante, né? Lá em Montevidéu, e certamente carregava no espírito, né? Essa tarefa, porque essa tarefa não se faz de improviso.
né, com todas as dificuldades que ela enfrentou, resgatar a Gênese como ela fez, era algo programado, certamente. E foi um ponto de virada na pesquisa do Espiritismo. Então, o trabalho dela, eu não sei se vocês notaram, quando Emmanuel se refere a Canuto sobre o que ele precisava fazer, ele fala, resgatar o legado. É incrível, né? Isso foi psicografado em 58. E a Simone, quando foi escrever o livro, colocou o quê? O legado de Allan Kardec. Parece que nós estamos lidando com várias peças esparsas desde o século XIX e que agora foram se encaixando, formando uma só figura. Juro para vocês que eu queria que essa palestra aqui tivesse dado tempo de vocês terem lido o livro, para que a gente pudesse discuti-lo, né? Então, vamos ter oportunidades futuras de debatê-los, né? Então, veja, a provocação da Simone Privato, fazendo um trabalho brilhante de recuperação de documentos, para demonstrar que, efetivamente, ocorreu uma adulteração da Gênese, ela estava mexendo, sem que eu soubesse, com a pontinha de um iceberg. Sabe aquela figura? O que a gente vê do iceberg, né, que fica para fora da água, é só uma ponta. E ele é enorme para baixo. Então, em verdade, ela puxou um fiozinho de uma história muito longa, que ela começou a narrar no livro dela. Quem não teve ainda a oportunidade de ler o legado, ela não fala só da adulteração da Gênese. Ela fala de numerosos episódios que até então, para nós, eram desconhecidos. Cito aqui um exemplo. Os discípulos fiéis de Kardec, os continuadores, os pioneiros, Leon Denis, Gabriel Delany, né, Farmalion, a esposa dele, Bert Fropo, né, eles ficaram muito indignados quando a Revista Espírita começou a ser utilizada para ensinar o oposto do que Kardec falava. E eles sabiam muito bem isso. Só que essa indignação, por incrível que pareça, não era justa. Olha que coisa incrível. A Revista Espírita não era mais dos espíritas. O Guérin, que era discípulo de Rustang, havia comprado a revista. Ele comprou a Sociedade de Kardec. Ele se tornou dono, sócio majoritário. Então ele podia fazer da revista o que ele quisesse. Se os espíritas soubessem disso, teriam ficado muito mais indignados do que ficaram. E essa notícia chegou agora. Então eu digo para vocês, muito do que nós vamos saber por esse livro, mesmo os pioneiros em vida não souberam. Os documentos não chegaram a eles. A Amélie, principalmente, parece que foi protegida pelo tempo. Ela desencarnou antes de que tudo isso viesse à tona, né? Seria exigir demais daquela senhora, né, que já tinha lutado a vida inteira ao lado de Kardec, e no fim da vida, sabe, sozinha ali, um tanto desprotegida, a gente querer que ela tomasse a frente de uma luta que pertence a nós, né? Então, esse trabalho seria uma luta de muitas gerações, e não de uma senhora ali que já tinha cumprido a sua missão. A FEAL, então, assume o compromisso de publicar a versão original da obra de Allan Kardec, a Gênese, que foi a primeira em português, né? Depois da que foi publicada pela CELD, né? Nós fizemos uma homenagem ao Carlos Embaçaí, que, estranhando essa adulteração da Gênese, sem saber muito bem a causa, fez toda a tradução e publicou na internet. Em memória a esse esforço, a FEAL publicou a versão dele com uma equipe muito grande que fez uma revisão e notas da obra. Então, esse passo foi muito importante. Aquele dia ali que eu estava do lado da Simone, nós não tínhamos ideia do que estava por vir. O que iria acontecer depois disso. E o que aconteceu depois disso é que permitiu que esse livro nascesse, né? Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo. Pode parecer uma ousadia escrever esse título, mas ele é a mais pura realidade. A história jamais contada do Espiritismo. Esse livro nasceu pela surpresa que nós tivemos
diante de todo o trabalho do Canuto Abreu. Até então, nos parecia que o trabalho maior do Canuto foi ter preservado as cartas de Kardec. E só aí já acho que é um grande trabalho, não é? Ele ter preservado as cartas que quase foram destruídas, trazê-las da França e se dedicar a traduzi-las. Até aí, era o que para mim parecia o grande valor. Então, até mesmo por meio da divulgação, nós colocamos qual seria a meta: divulgar as cartas de Kardec. E foi a isso que nós arregaçamos as mangas para trabalhar. Só que quando, diante do acervo do Canuto, começamos a organizá-lo, nós descobrimos que, além das cartas de Kardec, tinha um material imenso, 18.000 obras raras. E aí sim, o que a gente não esperava, 40.000 páginas escritas ou datilografadas pelo próprio Canuto. Muitas das cartas dele, dos textos, eram manuscritos. Então ele ficou atrás, eu acho que a família deve ter lembrança de muito tempo ele escrevendo, não era? E nem vocês tinham ideia do que ele escrevia. Ele ficava ali na máquina, horas e horas, não era isso? Com 2 dedinhos, né? Dedilhando a máquina de escrever e escrevendo, dedilhando e escrevendo. Olha que incrível, nem a família sabia o que é que ele estava escrevendo. Esse material todo ele escrevia e guardava, escrevia e guardava. Quando nós começamos a abrir as caixas e ler os textos que ele escrevia, foi de uma emoção gigantesca. Porque o Canuto se dirigia aos leitores do futuro. A cada documento que a gente abria dele, ele dizia assim: você aí no futuro, que está abrindo essa carta, que eu deixei para vocês. Então, nós vimos lá o Emmanuel, sugerindo a ele fazer observações, artigos, tudo. Quem aqui está há mais tempo, é jovem há mais tempo no movimento espírita? Tem vários aqui, né? Eu, de criança, eu ouvia assim: puxa, o Canuto Abreu foi muito egoísta, né? Guardou tudo para ele e nunca contou para ninguém. Por que os espíritos não tocam nesse assunto? Por que ninguém fala nada? Por que o Chico não se pronuncia? E hoje nós temos uma resposta muito objetiva. Porque os espíritos pediram exatamente isso. Não digam uma palavra sobre tudo isso. Porque se a gente esparsamente ficar tocando nesses assuntos, nós vamos provocar o escândalo, a confusão, o desentendimento. Precisamos esperar a hora certa, que tudo isso esteja bem preparado. Então, esperar um momento certo é o que a gente tem que aprender com os bons espíritos, não é? Acho que a maioria das vezes que a gente cai numa enrascada é quando a gente não espera as coisas amadurecerem, né? Talvez seja a maior lição da vida, né? A gente só aprende depois de muito tempo vivendo, né? A gente descobre que a gente tem que colocar o tempo a nosso favor, né? E os espíritos sabem muito bem isso. Então os espíritos esperam por uma recuperação. Eles nunca tiveram pressa para isso. Porque eles precisam que seja bem feito. Você sabe por que os espíritos não têm pressa? Porque eles sabem que quando a recuperação for feita, ela será em definitivo. Nós do movimento espírita estamos vivendo o abrir de portas do mundo novo. Tudo que a gente construir, como disse o Emmanuel, cada tijolinho que a gente colocar agora é em definitivo. A construção agora é em definitivo. Precisamos levantar dos alicerces os locais do mundo novo. A participação nesse porvir, nesse mundo feliz que está por vir. Esses 2 livros, então, realmente foram pesquisas pessoais minhas. E eu abandonei a minha tarefa de uma pesquisa pessoal em favor desse grande trabalho que surge agora na FEAL. Então, doei os livros para a FEAL, para as casas André Luiz. O Mesmer já saiu uma edição FEAL. O Revolução, esse aqui já está na 5ª edição, Mesmer. O Revolução vai sair a 2ª edição já para a FEAL. Esse 3º livro é da FEAL. Então eu estou passando a bola para a FEAL, tá, seu Lombardo?
Estou lavando as mãos e passando a bola para a FEAL. Eu sempre anunciei que esses livros aqui são uma trilogia, né? Quem olhar na lombada vai ver o número 1 no Mesmer e o número 2, né? Este aqui não é o número 3. O número 3 ainda vou escrever. Esse livro, como eu disse, nasceu por si só. Ele tem vida própria, né? Ele é a voz de muitos. Autonomia. O que aconteceu com os caminhos traçados por Allan Kardec após o dia da sua morte? Essa é a pergunta do livro. Kardec construiu o Espiritismo, não foi de 57 para frente. Antes de 57, ele teve uma formação exemplar. Ele nasceu numa família que lhe apoiou. Ele nasceu numa família que o projeto espiritual para que a sua infância e juventude fosse forte foi muito bem escolhida. Vocês sabem por quê? Porque ele foi criado por mulheres. E mulheres fortes. A avó que havia perdido o marido na guilhotina e a mãe que aprendeu a lutar sozinha. E diante da invasão da sua cidade pelo estrangeiro, pôs o filho numa carroça e foi lá para Pestalozzi. Quando chegou em Pestalozzi, havia o ensino gratuito. Não, ela vendeu terrenos, vendeu posses para poder pagar o seu ensino, para que outros pudessem, por ter necessidade, o ensino gratuito. Quando Kardec, dali, no ensino de Pestalozzi, decidiu se tornar um educador, ia para a França, a mãe foi junto. A família reuniu o dinheiro necessário para alugar o prédio para fazer um instituto, né? Ou seja, surge no instituto a esposa. Então, 3 mulheres de muita fibra, Charlotte, sua avó, Heloise, sua mãe, e Amélie Boudet, sua esposa, né? Sem a luta das 3, Kardec talvez não teria uma base tão sólida para construir o que ele construiu. Depois o magnetismo. Chegando na França, começou a estudar o magnetismo, com o Dupotet, com os irmãos Puisséguir, né? Cada vez chegam mais valores. Uma surpresa, tem muita gente aqui que se interessa por magnetismo e sonambulismo, não é? Nas cartas, nós vamos conhecer o convívio de Kardec no cotidiano. O uso do magnetismo, tanto no campo do sonambulismo quanto da cura, no seu cotidiano, nos 10 anos que ele construiu a doutrina espírita. Então nós vamos ter uma revisão muito profunda da visão do que foi o cotidiano da construção do Espiritismo por Allan Kardec. O que aconteceu com os caminhos traçados por Allan Kardec após o dia da sua morte? Nós, espíritas, precisamos conhecer a nossa história. E a nossa história foi marcada por um episódio anunciado. Kardec, um pouco antes do final da sua vida, recebeu por meio de um médium uma comunicação de um espírito muito próximo que lhe disse: as grandes obras sofrem os maiores percalços. E com o Espiritismo não vai ser diferente. Os inimigos invisíveis vão se unir para desviá-lo de seu caminho. E fará parte da luta trazê-lo de volta. Então, alguns perguntam assim, poxa, por que os espíritos permitiram desvio? Eles permitiram desvio porque a doutrina espírita é muito fácil de se entender na mente dos espíritos superiores. A dificuldade está nós aqui na Terra compreendermos a profundidade dessa doutrina. E os espíritos, sabendo que a gente precisa de tempo para entender, e muitas vezes a gente vacila quando ainda não compreende bem, eles puderam prever que as novidades que o Espiritismo vinha trazer encontrariam dificuldades e muita luta para se estabelecer. Então faz parte da condição humana, esse vai e vem, esses longos períodos para superar, né? E nós não estamos aqui com o Espiritismo com a meta de superar coisa pequena, não. Nós vamos dividir a história desse planeta em 2, mundo velho e mundo novo. E é para isso que estamos nos preparando. O que dará a essa história um caráter particular é que, em lugar de ser feita sobre fé, sobre crença em lenda, ela se faz sobre peças autênticas, das quais possuímos a coleção mais vasta e a mais completa que seja no mundo. Então aqui a notícia é a seguinte, que o livro vai esclarecer com muitos detalhes. Kardec sabia que o Espiritismo ia ser desviado do seu caminho.
muitos apóstolos da busca da verdade, citei Herculano, lutaram para recuperá-la, mas lutaram com uma lucidez própria, com uma intuição. Só que a intuição pode ser questionada. Eu tenho uma intuição, eu vou dizer, eu tenho outra. Pode haver questionamento da intuição. O que não se pode questionar são fatos. Então Kardec sabia que para que o Espiritismo pudesse se estabelecer em verdade, ele precisaria preservar os fatos. Então, ele mesmo, né, uniu os documentos necessários para que no futuro a história do Espiritismo pudesse ser recuperada. Então, olha que fato interessante. Ele foi avisado pelos espíritos que ocorreria um desvio. E para que a história original pudesse ser restituída, ele separou os documentos. Nesta carta, um pouco à frente, que no livro vocês vão poder ter a oportunidade de ler, ele vai dizer o seguinte: precisamos dar o devido lugar de honra aos pioneiros que com todo o seu coração se dedicaram na honra da palavra que o Espiritismo veio trazer. E denunciar os Judas, né, que fizeram-se de trabalhadores fiéis e, na verdade, estavam deturpando e desviando dos seus propósitos. Alguns disseram os espíritos para Kardec, mesmo por interesse financeiro. Ele vai dizer ao espírito, olha, um dos maiores escolhos do médium é ceder às necessidades humanas. E aí ele se torna um fantoche daqueles que querem alterar a verdade. Canuto Abreu. Qual que é, então, a importância de Canuto Abreu nessa história? Desconfiado dos passos adotados no movimento espírita brasileiro, foi à França seguir os rastros do espiritismo. Lá ele pesquisou documentos e conversou com personalidades do espiritismo, como, não sei se vocês conhecem, Camilo Flammarion, Gabriel Delany, Leon Denis, Henri Sauce e muitos outros que ele cita, até alguns que a gente nem conhece, que ele apresenta o nome por ter estado lá na França. Então isso aqui foi por em torno de 1920. Olha que coisa fantástica. Estamos diante do maior historiador que o Espiritismo já viu e jamais verá. Quando ele esteve na França, então, por que ele foi? Porque ele participava do movimento espírita aqui no Brasil e vamos ver no livro que vocês vão ler que ele tinha motivos para isso. Ele estava vendo que não havia coerência entre o que Kardec escreveu e que o movimento espírita estava divulgando. Então ele pensou assim, veja, ele estava em 1910, 5, 10, não estava tão distante de Kardec assim. Hoje nós estamos muito distantes. Algumas décadas separavam ele de Kardec. E os pioneiros estavam vivos na França. Quando ele chegou lá e ele já se correspondia com eles puderam dizer a ele coisas que não poderiam escrever nas cartas. Eles deram depoimentos pessoais, abriram as suas bibliotecas. Ele passou 2 anos na França, gente, conversando com eles, tomando depoimentos, anotando tudo. Ele teve acesso a um conjunto de documentos que só a providência permitiu que chegassem a nós. Kardec separava dos arquivos que ele estava construindo, com as cartas que ele recebia, e hoje sabemos que ele chegava a receber 8.000 cartas por ano. Dá para fazer uma conta de qual era o tamanho da correspondência dele? E aí o que ele fez? Ele guardou toda a correspondência recebida e os rascunhos de tudo que ele respondeu. Olha que trabalho inteligente. Ele recebia uma carta, ele fazia um rascunho da resposta, guardava o rascunho, né? Esse rascunho era copiado para ser enviado. Então ele foi guardando todas as cartas recebidas e as cartas enviadas. Esse arquivo foi se tornando de tal forma volumoso que, se ele precisasse de alguma referência, ele precisava de dias para encontrar uma carta. Então o que ele fez? Toda a carta que tinha relevância para contar a história do Espiritismo, ele selecionou cuidadosamente, foi montando dossiês e foi guardando em separado. Essa foi a grande sorte de nós do futuro. Por quê?
Assim que a herança da Amélie foi confiscada, vamos dizer assim, porque aqueles que ficaram com a herança dela não tinham esse direito, depois a justiça provou isso, eles pegaram aqueles armários e, na ambição de fazer daqueles armários valor, vendê-los, ganhar algum dinheiro com o armário, eles tiraram tudo que tinham dentro e fizeram o quê? Puseram fogo. Então, aquele arquivo de milhares e milhares e milhares e milhares de cartas foi todo perdido no fogo. Mas Kardec guardou tudo aquilo que tinha maior importância. Tudo aquilo que tinha maior importância e guardou num armário parecido com esse que vocês estão vendo aqui na foto. Esse armário vai ser um dos mais importantes personagens do livro. Esse armário, Kardec comprou para quando ele montou o escritório dele no Instituto da Educação. Então já vinha com ele décadas, né? A mesa que ele tinha, as cadeiras, esse armário compunham o escritório dele no Instituto. Quando ele montou a Sociedade Parisiense, ele levou para lá. Então, um armário como esse estava na sala de Kardec. E cada coisa importante que ele achava, ele guardava no armário, para que ficasse para o futuro. Então, olha, Kardec, ele fala dele próprio nos seus livros? Quase nada, né? Muito pouca coisa. Porque ele sabia que tudo sobre ele e a história do Espiritismo seria recuperado nas cartas. Não cabia a ele contar a história do Espiritismo. Cabia a ele guardar as fontes primárias. Quem deveria contar são os comentadores do futuro. Ainda, né? Bom, inúmeras cartas fazem parte desse acervo. Essa carta é a mensagem da Gênese que está em Obras Póstumas, com um texto completamente diferente do que o Lemarie publicou. Aqui nós vamos encontrar trechos que o Espírito fala para Kardec: não tire nada de novo que há nesse livro, esse livro está perfeito. Alguém leu isso em Obras Póstumas? Não, esse trecho foi retirado. Então, nós vamos ter acesso a esse documento original para poder estudá-lo e chegar às conclusões adequadas, sem palpite, mas por meio de fatos. Uma outra carta de Kardec que nós vamos comentar. Qual a importância dessa carta? Essa carta e algumas outras que vocês vão ver no livro, é Kardec fazendo uso do Espiritismo no cotidiano. Tem uma carta de Kardec que ele diz a um dirigente do movimento espírita de outra cidade: eu cheguei de uma viagem, recebi a carta sua e de outras centenas de pessoas, muito importantes para organizar o movimento, mas, infelizmente, hoje eu não tenho tempo algum para respondê-las. Então, vocês me desculpem, mas eu respondo depois quando eu ver vocês. No mesmo dia, nós encontramos uma carta de 8 páginas para um senhor que estava atormentado com seus próprios problemas. E ele escreveu a Kardec: eu estou envolto em decisões tão equivocadas, em problemas tão terríveis, que eu tenho certeza que jamais eu vou ter o perdão de Deus. Essa carta é mais um desabafo, Kardec, porque eu não sei o que será do meu futuro. Kardec parou tudo o que tinha para fazer, não respondeu a ninguém, parou as responsabilidades do movimento espírita, e em 8 páginas ele consola aquele homem de todo o coração. E ele diz o quê? Você vai pagar ceitil por ceitil? Não, ele diz: o que lhe parece um problema grande é pequeno diante de Deus. Porque Deus não exige nada além das nossas forças. Acalme-se. Há saída. Cada dia é um dia novo. Você vai despertar melhor. E passa 8 páginas. Alguém aqui já escreveu 8 páginas para consolar um espírita? E você sabe como é que ele termina a carta? Aqui é só o começo. Quando eu visitar a sua cidade, a gente volta a conversar. Nós vamos encontrar um Kardec grandioso. Porque se ele escreveu o Espiritismo nas suas obras, na sua vida, ele fez cristianismo. Ele foi espírita no escrever e cristão no viver. Que cristão? Cristão dos primeiros tempos. Cristão das catacumbas.
Cristão que escrevia à mão o evangelho para entregar para o outro como uma boa nova. Kardec estava absolutamente convencido do futuro do espiritismo. E eu acho que é um dever de nós, espíritas, reacendermos essa emoção que ele sentiu em ser útil, para que a gente possa fazer isso daqui para frente. Não é fácil ser espírita. Porque além de estudar profundamente a vida toda, nós temos que descobrir a maneira de que isso atinja os nossos irmãos e aqueles que estão em mais dificuldades do que a gente. Canuto, então, a cada carta daquela, ele fazia uma transcrição e depois ele fazia a tradução para o português. Carta a carta, cumprindo mais do que aquelas 2 horas pedidas por Emmanuel. E dedicou a isso toda a sua vida. E, veja só, Heloísa, não contou para ninguém. É fácil isso? Você descobrir coisas fantásticas sobre a doutrina que você adora, né? E não contar para ninguém durante a vida toda. E outra, deixar tudo pronto, sem saber o que acontecer depois. Confiando na filha e confiando no neto. A preservação. Mas ele tinha alguma noção de que tudo isso ia dar certo? Não, ele só tinha confiança. Confiança no futuro. Tanto que numa carta a Chico Xavier, ele escreve assim: nós temos a missão de levar à frente tudo isso, você está aí no meio espírita fazendo seu papel. Eu fico aqui no meu escritório, junto a páginas amareladas, sem poder dizer uma palavra sobre elas. Diante de tudo isso, eu fico com saudade do futuro. O futuro que para nós é o presente. Carta de Chico para Canuto, né? Vou deixar para vocês conhecerem bem o que é isso. É o Canuto se oferecendo ao Chico para ser o irmão mais velho. Ele vai dizer assim, o Emmanuel é muito polido com você. Cabe a mim, um espírito inferior, né, passar os limites e a liberdade de falar para você que a forma como eu o encontrei aqui em São Paulo, ele era muito novo, o Chico, com toda a humildade, dedicação, respondendo a cada um que ele procurava. Faça-me o favor, Chico, você precisa ser assim até o fim da vida. Porque a mediunidade tem muitos escolhos. Eu já vi muitos médiuns caírem. E você tem uma missão, e você precisa ter isso na sua cabeça. Seja humilde e dê atenção ao simples, até o final da sua vida. Se Emmanuel é educado o suficiente para não dizer isso para você, me desculpe, mas eu vou dizer. Isso criou um laço de amizade entre os dois que nunca se quebrou. Também todas essas cartas, documentos, esses livros que estão aqui, que recuperam o Espiritismo, vocês vão ver citado no livro. Vai aparecer um QR Code ou endereço. Digite aquele endereço ou pegue o QR Code e você vai ter acesso aos documentos originais. Então aqui todo o livro é escrito em base em documentos e todos os documentos estão disponíveis para o leitor, para que você possa até chegar a conclusões mais profundas do que aquelas que a gente chegou. Bom, o Centro de Documentação e Obras Raras é um departamento da FEAL que está dedicado a fazer a higienização e recuperação de todo esse material. Vocês ouviram os números, né? Milhares de manuscritos, 40 mil documentos de Canuto, 18 mil obras. Não é fácil nem é rápido. Mas aqui eu já trago uma notícia nova para vocês. Estamos recebendo a colaboração de profissionais restauradores, historiadores, um grupo grande de acadêmicos dedicando à tradução, não só do Brasil como do exterior, e o trabalho está todo vapor. Não vai ser tão rápido como a gente queria, mas vai ser mais rápido do que a gente imagina. Para frente. Canuto Abreu. No Espiritismo, a ciência é a base, a raiz, a seiva, a força, o tronco de que ele é flor e fruto. Sem o seu conhecimento, a fé raciocinada não podia existir. Vocês vão conhecer um Canuto que ninguém conhecia. Canuto deixou para os documentos que o futuro ia ler toda a força do seu entendimento da doutrina. Canuto denunciou os desvios com todas as palavras e a força que é necessária. E reforçou o Espiritismo como proposta de liberdade, como Kardec o queria. É incrível como esse homem teve uma dedicação tão grande
de ler Kardec no original, palavras que ninguém conheceu, e escrever artigos tão fortes, guardar tudo isso na escrivaninha e ter a certeza que no futuro isso teria efeito. Allan Kardec, a partir dos ensinamentos dos espíritos superiores, chegou pelo espiritismo a uma teoria destinada a promover uma revolução moral jamais vista, uma nova etapa no progresso da humanidade. Isso aqui é o que vale o livro. A heteronomia, ser servil, obedecer, né, esperar de Deus as respostas, agir por castigo e recompensa, tudo isso é o que prometia em vão as religiões do passado. O Espiritismo vem trazer uma mensagem nova. O Espiritismo vem recuperar o cristianismo com a sua maior profundidade. O Espiritismo é doutrina que vem dizer: você precisa de força para superar as suas dificuldades, pois essa força está dentro de você. Deus quer espíritos que nesse universo sejam colunas firmes da construção do seu edifício. Deus construiu o universo de tal forma que cada um de nós aqui sejamos um reflexo da sua lei. Então, ao invés de impor, ao invés de exigir, ao invés de castigar, ao invés de recompensar alguns, Ele nos deu o benefício do tempo. E cabe a nós conquistar a liberdade, o livre-arbítrio, o saber, né? O conhecimento da vida e o conhecimento das coisas. Tudo isso a gente começa zerado, simples e ignorante. Sem o domínio da vontade, por isso simples. Sem o domínio do conhecimento, por isso ignorante. E cada um de nós aqui dentro já fez muito. Você não tem a capacidade da escolha? Você não tem conhecimento para exercer as suas atividades? Tudo isso não foi dado por Deus, não. Tudo isso foi conquista sua. Para que você tenha orgulho do que você conquistou. Para que você seja senhor desses valores. Então Deus não te deu nada para que Ele cobre. Ele não te deu nada para que Ele te castigue se você não fizer um bom uso. Você conquistou. Então você que tem que cobrar a si mesmo. Enquanto na autonomia a regra é boa porque a ela se deve obedecer, na autonomia há o dever como adesão voluntária e livre ao princípio moral pela compreensão de que é bom universal. Conteúdo do livro. São 4 livros. Livro 1º, Os Arquivos do Espiritismo. Livro 2º, O Restabelecimento. Livro 3º, O Desvio. Livro 4º, A Renovação Social. Os Arquivos do Espiritismo. Quanto mais uma ideia grandiosa, mais encontra adversários. E pode-se medir sua importância pela violência dos ataques dos quais seja objeto. Uma coisa grandiosa não vai ser fácil ser estabelecida. E algo que vem no momento em que o mundo vai se dividir em 2, antes e depois, só depois de muita luta. Livro 2. Nesse livro, vamos recuperar o surgimento da psicologia experimental espiritualista, que abriu caminho na academia francesa para o estabelecimento do espiritualismo racional. No livro Revolução Espírita, nós citamos que na época de Kardec havia vigente na universidade uma psicologia espiritualista. Quem aqui da área de humanas na universidade? Esse curso que você fez na universidade tinha um cunho materialista. A área de humanas na época de Kardec era espiritualista, a tal ponto que o lema era o seguinte: o ser humano é uma alma encarnada. E Kardec fez uso da psicologia para construir o espiritismo. Então, o que nós apenas anunciamos no livro Revolução, agora esse capítulo 2, né, esse livro 2, ele conta a psicologia do século XIX, item por item. Então nós vamos estudar a ciência que serviu de base para Kardec para conversar com os espíritos. O Desvio. Espiritismo, diz Chico Xavier. Em nossa vida e em nossos destinos, é uma bandeira de luz, a cuja convocação não poderemos fugir. Quem o Senhor nos dê forças para a batalha, porque não creio possa existir para nós a bênção da paz, enquanto não oferecermos o nosso testemunho de aplicação com a luz divina, para nos reunirmos em definitivo à corrente sagrada dos velhos lutadores que serviram a verdade com sangue e lágrimas dos próprios corações. Que lutadores são esses? O Chico está fazendo referência a
as informações que o Canuto estava passando a ele sobre os lutadores do espiritismo que ficaram esquecidos, abafados, e que era preciso recuperar. Chico falou para Canuto, publique tudo. O movimento espírita precisa saber de todo esse desvio que ocorreu. E o Canuto falou assim, não seria melhor consultar os espíritos? Porque isso é algo muito grave. E aí ele consulta os espíritos e recebe aquela mensagem de Emmanuel, que diz, não é o momento. 10 anos depois, Canuto consulta outro médium para saber se agora já era o momento, 10 anos depois. E qual foi a mensagem que ele recebeu? Você não vai divulgar em vida. Você veio trazer esse material, prepará-lo, mas gerações do futuro é que vão divulgá-la quando chegar o momento certo, né? Essa mensagem, quando nós lemos do arquivo do Canuto, nós lemos lá, novembro de 1968. Se eu não me engano, dia 14. Sabe que dia que era? 14 de novembro de 2018. Exatamente 50 anos depois. Né? Veja só. Por que o que nós precisamos fazer é restabelecimento e não luta? Muita gente aí já me perguntou se isso não causa divisão, porque as pessoas pensam diferente. Não, isso é a necessidade da reconstrução. Eu queria saber aqui nessa sala, levanta a mão para mim, quem que já leu o primeiro estatuto da FEB? Quem já leu o primeiro estatuto da FEB, que foi publicado em 1893? Né? Então veja, esse estatuto da FEB, olha só o que ele diz. Dar o máximo desenvolvimento às conquistas do espiritismo, conforme concorrer para a sua mais lata disseminação pela sociedade. Fomentar a solidariedade e a fraternidade entre todos, procurando erguer o nível moral. Por quê? A FEB foi fundada sobre a ideia de que o espiritismo não era uma religião a mais que vinha se somar, mas um entendimento de moral que servia a todos, não importa qual religião ele tenha escolhido. Então, se essa é a proposta inicial, o que precisamos é recuperá-la. Alguém aqui tem na memória a construção de um desvio? Não tem. Ocorreu em gerações anteriores. Então não tem nenhum espírita hoje que receba a responsabilidade disso. A única responsabilidade que nós temos e compartilhamos é a de recuperar a proposta inicial de Kardec, a proposta dos espíritos que trouxeram para a gente essa ideia de libertação, que é uma ideia calcada na proposta de Jesus. Quem quer ser espírita só pode ter esse propósito. E com a simplicidade e a humildade de aprender algo novo que talvez a gente não saiba antes. Antes um pouco. A renovação social. Chegou o momento certo, porque esse material se reuniu. Qual que é a missão de nós espíritas? O que foi o desvio? Adulteração da obra de Allan Kardec, infiltração de falsos conceitos, continuidade dos dogmas e fé cega, hábitos do velho mundo, moral heterônoma. Isso é o desvio. O desvio é o não entendimento da mensagem, o que faz que as ideias do velho mundo continuem. E o que é que cabe a nós espíritas agora? Com muita dedicação, abraçar a tarefa. Recuperação da obra original. Conceitos fundamentais da doutrina espírita. Vamos entender o que profundamente os espíritos propuseram. E não repetir o que já virou lenda. E não o conhecimento original. Livre pensamento e livre consciência. Vamos deixar que as pessoas se convençam pelo próprio entendimento. A gente não faz proselitismo no espiritismo. A gente não tem que obrigar ninguém a entender. A gente tem que dar condições para que as pessoas compreendam, para que elas aceitem pelas suas próprias escolhas. Educação, como conjunto dos hábitos adquiridos. O que é o hábito adquirido? Não é o hábito condicionado. Pela moda, pela sociedade, a gente tem hábitos condicionados. O que é o hábito adquirido? Eu construo meu hábito porque eu quero agir assim. Esse é o domínio da vontade, que é o desenvolvimento moral. E é isso que o espiritismo precisa pregar. Autonomia, intelecto, moral. Você ser senhor de si mesmo,
senhor do seu entendimento e senhor das suas escolhas. Nelson Mandela, palavra Ubuntu. Respeito, cortesia, compartilhamento, comunidade, generosidade, confiança, desprendimento. Uma palavra pode ter muitos significados. Tudo isso é o espírito de Ubuntu, que é o ensinamento que o africano recebe da sociedade no país em que ele vive, na aldeia que ele vive. O Ubuntu não significa que uma pessoa não se preocupe com o seu progresso pessoal. A questão é, o meu progresso pessoal está a serviço do progresso da minha comunidade? Isso é o mais importante na vida, e se você conseguir viver assim, terá atingido algo muito importante e admirável. Você sabe o que é Ubuntu? Ubuntu é a caridade desinteressada de Kardec. Quem é que veio trazer para a gente as religiões e criou os dogmas? Os espíritos exilados que vieram para cá com orgulho e egoísmo, achando que esse mundo era horroroso. Horroroso para eles, que vinham de algo com mais conforto. Mas os homens da terra, que vieram da simplicidade e povoaram esse planeta, né, e construíram na África as nações dos simples da terra, que ela herdarão, segundo Jesus, esses vivem no Ubuntu. Então, o que é fazer o Espiritismo? É recuperar, estudando nas palavras de Kardec, a expressão da caridade desinteressada, mas aprender com os simples da terra, que é só sendo solidário e a gente ficando feliz pelo valor que o outro conquista, é que nós vamos construir um mundo feliz. Uma circunstância contribuiu poderosamente para a sua extensão, é que não é exclusivo de alguma religião. O Espiritismo, ele fala. Sua divisa, fora da caridade não há salvação, pertence a todas ao mesmo tempo. É a bandeira da tolerância, da união e da fraternidade, ao redor da qual todo mundo pode se unir sem renunciar à sua crença particular. Começa-se a compreender que é uma garantia de segurança para a sociedade. O que nós buscamos hoje não é segurança para a sociedade? É sentir-se seguro. Você sabe como é que a gente se sente seguro? Quando aquele que tem fome, sede, desconhecimento, sofrimento, ele pertencer a nós. Toda vez que você vê alguém passando dificuldade, que ele lhe pertença, como se fosse alguém da família. Isso é Ubuntu, isso é caridade desinteressada. Nós mudamos quando sabemos. Então vamos em busca da verdade, que é por meio da verdade que nós vamos contribuir como espíritas para que esse mundo seja feliz. E se você quer ser espírita, faça o favor de ser otimista. Não. Você pode, como espírita, ter dúvida sobre o que vai acontecer com o teu perispírito. Você pode ter dúvida sobre fluidos. Você pode ter dúvida sobre um monte de capítulo que você vai ler lá e não vai entender nada. Sabe qual é a única dúvida que você não pode ter? É de que esse planeta vai ser feliz. E ele vai ser feliz porque nós queremos. Muito obrigado. Agora nós vamos abrir para 10 minutos de perguntas, tá bom? A Bruna vai levar o microfone para quem quiser fazer pergunta para o Paulo Henrique. Só levantar a mão, por gentileza, enquanto você toma uma água. Parabéns, Paulo. Boa tarde, boa noite, Paulo. Boa noite. A gente sempre ouviu falar que a FEB está dominada pelo rustanguismo. Não se espera algum tipo de reação quando esses documentos começarem a ser divulgados? Olha, a resposta está ali, ó. Nós não mudamos quando não sabemos. Gente, o espiritismo não pertence ao movimento espírita. Se a gente tornar o espiritismo algo cheio de códigos, indecifrável, confuso, ele não vai servir a ninguém.
Para que a gente faça com que o Espiritismo tenha o efeito que ele precisa ter, nós temos que fazer ele fácil de compreender. E não é fácil de compreender quando alguém procura uma casa espírita pedindo ajuda para a sua cura, e você vira para ele e fala, a força para você se curar está dentro de você? O máximo que a gente pode fazer é ajudá-lo a despertar? Você acha correto alguém chegar na casa espírita e você fala assim, entra aqui que nós vamos tirar todos os seus problemas? É correto falar isso? Não, porque isso é uma ilusão. O que a gente pode falar para ele, ó, entre nessa casa e juntos nós vamos buscar força e entendimento para enfrentar os problemas de cabeça erguida, porque é isso que o futuro espera de nós. Então, nós não precisamos nos preocupar com os meandros dos nossos entendimentos ou dos desentendimentos. O que a gente tem que nos preocupar é nos fortalecer numa causa, porque o Espiritismo não vai fazer efeito por meio da estrutura do movimento espírita, mas como Kardec o fez no dia a dia. O quanto você consegue fazer com que o Espiritismo seja útil para aqueles à sua volta. Por quê? Alguém aqui já leu em Jesus que brilha a vossa luz, já não leu isso? Mas você nunca vai passar de uma velhinha. Você não consegue ter mais luz do que isso. Você pode passar vidas e vidas e vidas, e o máximo de luz que você vai ter, Jeter, é de uma velhinha. Você vai querer ser um holofote? Não vai ser. Então, a velhinha só tem valor quando ela usa da sua chama para acender outras. A luz maior que nós buscamos não vai ser de tornarmos-nos luzes maiores, mas de nos tornarmos uma soma de centenas e de milhares de pessoas que acreditam. Porque quando você quiser que alguém conheça o Espiritismo, porque isso ele lhe pediu, você diga para ele, para você ser otimista, você vai ter que ter, para que você seja espírita, você vai ter que ser otimista. Porque para ser espírita a gente tem que ter certeza de que o mundo vai ser melhor. Como vai chegar até lá, que caminho vai percorrer, não me importa. Paulo, pois não. Só um comentário associado a essa pergunta. Hoje é 10 de agosto de 2019. Nós temos o lançamento do livro Autonomia. E hoje, 10 de agosto de 2019, aconteceu a Assembleia Geral da FEB, em que os sócios da FEB decidiram a retirada do Estatuto do Rustenguismo. Já está decidido isso? Decidido a retirada. Bom, Heloísa, você acha que a gente tem que ser otimista ou não? O livro O Verbo e a Carne, onde ele analisa com profundidade o problema de Rustang. Isso está citado no livro. Enfrentando uma grande instituição sem medo de ser abandonado, perseguido como foi, ele deixa claro o problema que não existe. Jesus era vestido de carne. Ficou sozinho, ele e Júlio de Abreu Filho, e vence agora. E Emmanuel diz, Herculano é o método que melhor mediu Kardec. Nena Galves publica. Então, ficamos felizes. Estamos vivendo um dia histórico, né, Heloísa? E seja a verdade vence e vencerá sempre. É. Mas alguém pensa aqui que o trabalho acabou? Não acabou. Porque o rustanguismo foi a instauração de um desvio no espiritismo. É claro que esse nome importa, o nome do livro, mas foram décadas de imposição de falsas ideias. Então agora a FEB cumpriu o papel dela. O movimento espírita agora tem que cumprir o dele, que é recuperar os conceitos originais, que por muito tempo a gente se viu afastado. Então quem não tinha otimismo, né, você vê que notícia que você recebeu com a sua pergunta? Você imaginava isso? Você imaginou uma resistência da FEB? E o que aconteceu? Hoje de manhã, o rustanguismo foi retirado do seu estatuto. Né? Agora, o rustanguismo... Vamos dizer aqui, gente. Agora à tarde ou foi de manhã? Às 5? Gente... Heloísa, vem cá. Dá um abraço aqui, Heloísa. Eu quero abraçar o Herculano por meio da Heloísa. Que bom, menina, hein? Gente, olha, a votação foi agora às 5 da tarde
e por unanimidade saiu o rustanguismo do meu livro, e eu sinto dizer que por algumas horas meu livro, em alguns trechos, está obsoleto. Lembra? Agora eu digo o seguinte, vamos nos unir a esse esforço desse grupo da FEB, que com grande consciência fez isso, e o livro vai demonstrar que eles estão muito acertados, mas agora nós vamos continuar o trabalho, gente. Porque esse desvio que Kardec previu fez com que muitos espíritas não entendessem a doutrina na sua profundidade. Então esse pequeno grupo fez uma parte. Agora nós, espíritas, milhares de espíritos, precisam fazer a nossa. Né? Que bela notícia. Né? Então olha que grande momento. Né? Essa obra que é coletiva, né? Na mesma hora que ela está sendo lançada, o rustanguismo cai dos estatutos da FEB. Por coincidência, né? Alguém tem mais uma pergunta? Eu acho que eu não vou esquecer disso, viu, gente? Paulo, achei importantíssimo você resgatar o próprio Chico, que nunca precisou desse resgate, na verdade. Mas nos parece que, por força de toda a ciência que o Espiritismo tem, há uma intelectualidade que acha que Espiritismo se desviou para a religião por conta de Chico Xavier. E você, trazendo o Canuto, nos mostra que ele é o exemplo. Isso. Muito, muito bonitas as suas palavras. E, Jeter, eu não posso me esquecer que você me convidou para fazer o primeiro programa lá atrás, né? E você, Paulo, olha, você senta aqui e fala no programa. Eu falei, eu não sei fazer isso, só sei conversar. Posso chamar mais alguém? E aí meus programas sempre foram um bate-papo, uma conversa, que é a característica do Espiritismo. Gente, eu acho que agora a gente pode encerrar. Oi, pois não. Boa tarde. Boa tarde. Há alguma conexão entre a emergência das redes sociais, que livremente divulga a nossa doutrina de uma maneira que vai para o mundo todo, como hoje nós estamos vendo, e a difusão da nova era que está surgindo? Olha, há algumas semanas atrás, e eles estão agora me acompanhando, o Movimento Espírita do Japão me convidou para fazer um seminário. Eu estava falando com várias casas ao mesmo tempo, e mais algumas 5 ou 6 pessoas que dentro do seu lar participaram. Eu estava falando das 8 da noite às 11h30 da noite. Não, desculpe, das 7 da noite até às 11h30. Eu falei com o Japão e vi eles. Enquanto eles estavam assistindo, das 7 da manhã às 11h30. Quando era perto de 11h30, eu falei para eles, olha, gente, agora nós vamos ter que começar a encerrar aqui. Porque eu estou começando a ficar com muito sono e vocês com muita fome. Então, nós estamos vivendo o espetáculo de um tempo novo. Que o que nós estamos fazendo aqui nessa sala está sendo visto por gente do mundo inteiro. Gente, eu disse para vocês que para ser espírita é preciso ser otimista. Então nós temos que dar valor aos homens do passado que acreditaram nisso quando nada apontava para que isso pudesse ser uma verdade. E nós estamos vivendo... Nós estamos vivendo numa época que é evidente que isso é possível. É possível mudar o mundo, mas pelo único caminho possível, que é o caminho que Jesus escolheu, que é o caminho da devoção pessoal, sem ter grandes arroubos. Quem aqui entre nós conhece ou dedica a sua vida, por exemplo, a ajudar uma pessoa que está numa cama e se questiona, poxa, o que eu estou fazendo pelo mundo? Se eu fico aqui do lado de uma pessoa na cama, estou perdendo minha vida e ela também? Segundo o Espiritismo, você está tendo a grande honra
de acompanhar um espírito que na sua vida enfrenta uma grande dificuldade, que é viver sem ter a liberdade que temos, e aquele momento bem vivido pode ser a redenção daquele espírito. E você conquistou junto com ele esse valor. Então, vamos dar valor às coisas simples, ao cotidiano, às pequenas vitórias. Sabe? Vamos ser otimistas quando a gente vê alguém sofrendo e diz para ele, esse sofrimento é um valor. Deus nunca nos coloca castigos, Deus nos dá oportunidades. Vamos abrir os olhos, o mundo está recheado de boas notícias. A cada vez mais nós temos vendo os jovens tomar a frente de tarefa que seria dos adultos, ou não? E a gente vê pessoas já com bastante idade, mais jovem no coração, tomando tribuna, como você, Luísa, como a gente tem que dar lugar para jovens que exerçam e multipliquem esse valor. O espiritismo... Isso. Exatamente. Olha, exatamente. Esse livro apresenta os problemas relacionados ao Rustang, não com acusações, não com ataques, mas com esclarecimento. Então vocês vão ler aí no livro que cada ponto do rustanguismo é demonstrado como sendo a manutenção do mundo velho. E eu encerro esse dia de hoje, que é um dia de muitos outros que vamos batalhar para conseguir fazer com que essa doutrina tome o seu lugar adequado, dizendo o seguinte: muito me tocou um trecho retirado da Gênese, que foi recuperado pelo esforço da Simone Privato, está na Gênese, na sua edição original, que Kardec diz assim, muita gente orgulhosa, muita gente que vai perder os seus privilégios, alguém já deve ter lido isso, vai perder os seus privilégios, vai lutar contra a verdade, contra o espiritismo, porque ele está pensando no seu ganho pessoal. E você sabe como é que ele termina o parágrafo, gente? Dizendo assim, mesmo esses inimigos vão despertar para a verdade e vão encontrar o caminho da luz, porque esse é o destino de todos nós. Então o espírita não tem adversários, porque todos nós somos estudantes, lutando para estabelecer um mundo melhor. Sim, Júlia. Eu acho que o Wilson Garcia está aqui. Não está? Então, ele foi um grande divulgador. Cadê o Wilson Garcia? Está aí? Eu acho que o Wilson Garcia está aqui, não está? Está por aí. Ah, ele já foi. Ah, está aqui? Ah, ele teve que sair agora no finalzinho, Júlia. Ah, é? A gente então, conta para ele. Ele escreveu o Corpo Fluídico, isso, explicando, né, por que o Rustang estava equivocado. Exatamente. E ele está citado no livro, Júlia. Ele está citado no livro, né? Tá, Que coisa boa, ele. viu? Veja, Acho então o rustanguismo não é para ser combatido. O que a gente precisa fazer é esclarecer. Você acredita no espiritismo como proposta de libertação? Você acredita na mensagem do espiritismo? Então você não combate nada. Porque qualquer ideia contrária precisa ser vencida pelo esclarecimento. Não pode alguém aceitar o espiritismo sem compreender. Não seria fé cega? A gente quer ser fé cega de alguém? Não, então se tem alguém ainda que não compreende o espiritismo, nós que nos desdobremos para explicar melhor. Porque quanto maior convicção e entendimento dessa verdade você tiver, mais lúcido nós vamos ser para esclarecer. E aí nós vamos somar. Eu estava vendo esses dias uma explicação sobre a importância da amamentação para a criança. E o novo ensinamento dos médicos, olha que fantástico, é dizer o seguinte, quais são as regras da amamentação? Tem horário certo? Tem tempo certo? Não, olha o que eu ouvi na rádio. A mãe tem que saber respeitar a autonomia da criança. Então, quando começa a nossa autonomia? Quando o bebê, no momento que a gente escolhe o quanto e em qual seio da mãe a gente vai mamar. Então, vamos respeitar a liberdade, porque é por meio da liberdade que nós vamos construir um mundo melhor. Muito obrigado. Não, peraí. Muito obrigado. Obrigada, Paulo.
O Paulo Henrique vai ficar por mais alguns minutos autografando o livro. Quem quiser aqui, ele está à disposição, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos vocês, uma excelente noite. O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos.